Ministro, em relação a emendas parlamentares, em relação ao orçamento, se abriu negociação novamente, claro, essas negociações entre governo e Congresso, mas o Tribunal de Contas da União acabou estabelecendo ali dando uma decisão que meio que tirou, se pode se dizer assim, meio que escanteou a CGU em relação a esse controle, né, da fiscalização efetiva de determinadas emendas, deixando isso a cargo de tribunais de contas nos estados. Eu queria saber como a CGU se coloca nesse debate a partir do momento que tem uma decisão do TCU que claramente deixa a controladoria de fora dessa fiscalização. Na medida em que os tribunais de contas do Estado seriam responsáveis por fiscalizar a aplicação do recurso, né, a CGU acaba sendo a CGU nos estados, o que são as controladorias gerais dos estados, né, a responsável por fiscalizar também. Isso não significa que a CGU não possa cumprir o seu papel no governo federal, de primeiro dar transparência a essas emendas, saber a destinação e, eventualmente, também dar transparência sobre o que foi feito com esse recurso, para que a sociedade saiba o que foi feito, né? Além disso, eu vejo o TCU caminhando nessa direção e a CGU também acho que tem que fazer o mesmo esforço. Nós temos que dialogar com as controladorias nos estados e com os tribunais de contas nos estados para que a fiscalização efetivamente aconteça, né? E para que isso seja de fato algo que não limite a capacidade do Estado como um todo lidar com essa fiscalização que precisa ser exercida em prol da efetividade, da eficiência das políticas públicas. Isso, outro assunto aqui é Anomamis. A gente tem número de mortes ainda, de indígenas, ele ainda tem números altos ainda. Como está o acompanhamento da CGU em relação a essa questão dos Yanomamis? O presidente Lula fez um grande esforço e tem feito um grande esforço e nos estimulado a olhar para essa questão dos Yanomamis como uma crise humanitária que tem que ser enfrentada em todas as suas dimensões, né? E nós estamos fazendo isso, cada um com o seu papel. A CGU tem apoiado, inclusive com visitas em loco, os ministérios que são envolvidos com essa agenda, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Direitos Humanos, avaliando o que está acontecendo, né? A gente tem ali uma capacidade de estar presente lá, já que a gente tem uma unidade da CGU em Roraima. Fizemos um relatório com todas as questões que precisam ser sanadas e com um diagnóstico bem profundo da situação do ponto de vista de logística, do ponto de vista de medicamentos, tentando identificar os desafios e aquilo que precisa ser feito. E nós estamos trabalhando para tentar, obviamente, melhorar a situação ali na região e torcendo e criando mecanismos para que a gente consiga mitigar os efeitos dessa situação, dessa crise humanitária e evitar que isso se repita, né? É muito importante nesses processos que nós possamos criar condições para que mesmo depois que nós saímos do governo, se institucionalize uma política pública que vá ser perene, que vá garantir que a condição de vida daquelas pessoas seja adequada mesmo com mudanças de governo e coisas desse tipo. Uma coisa que eu acho que é bem importante afirmar para toda a população brasileira é que nós vivíamos uma situação de calamidade muito grave, inclusive com um total descontrole sobre quem adoecia, sobre a quantidade de pessoas que morriam e coisas desse tipo. Agora nós estamos partindo para além do diagnóstico, para a solução do problema, mas notificando as pessoas que de fato estão sofrendo algum tipo de violação e que estão doentes, sabendo esses números, identificando essas pessoas, para que a política pública seja também a mais efetiva possível. É esse o trabalho que o governo está fazendo e, obviamente, já
com uma presença muito firme na região para tentar equacionar essa questão. Ministro, a Lei de Acesso à Informação é algo que a sociedade brasileira efetivamente deve comemorar. Eu acho que tem ali uma legislação de transparência em relação a dados públicos para gestores, para jornalistas, para pesquisadores. E a questão é, o que é que mudou nesse tempo que o senhor está na chefia da CGU, que é, na verdade, né, a guardiã da Lei de Acesso à Informação do governo Bolsonaro para o governo Lula? Eu acho que a primeira coisa que mudou, e muito rápido, foi a ideia de que o sigilo é a exceção e não a regra. A regra é a transparência, controle da sociedade sobre as informações que o Estado tem. A ideia de que o acesso à informação é um direito da população, é um direito da sociedade saber o que acontece dentro do governo. A gente sabe que esse tipo de controle social e de acesso, ele é muito relevante, inclusive no enfrentamento e no combate à corrupção também, porque a população, tendo a informação, ela consegue eventualmente fazer uma denúncia, cobrar os políticos, cobrar os agentes públicos, para que as políticas públicas avancem e melhorem a sua qualidade. Então, acho que a primeira coisa que mudou foi isso. Além disso, nós sistematizamos uma série de enunciados com diretrizes para todo o governo federal. Foram 12 enunciados, estabelecendo diretrizes muito claras sobre questões que eventualmente pudessem ter alguma dúvida, no sentido de que o acesso à informação é a regra, né? E também acho que uma terceira questão que é bem relevante é o fato de que a gente treinou, só no ano passado, mais de 2.200 servidores públicos na Lei de Acesso à Informação. E nós, por meio desse treinamento e por meio dessa conexão com os servidores que prestam esse serviço à população, de dar o acesso à informação, nós também estamos atuando na conscientização desses servidores, né, no sentido de que não só esse acesso à informação tem que ser garantido, como tem que ser garantido num tempo razoável, né? Nós já reduzimos o tempo médio de acesso às informações para cada pedido, hoje a média é de 12 dias mais ou menos para ter acesso, e a gente espera poder continuar aprimorando toda essa política. Uma última questão, ministro, em relação a acordos de leniência, o que é que também mudou, como é que está sendo o trabalho do governo em relação, do governo Lula, da CGU especificamente, em relação aos acordos de leniência? Eu acho que a gente tem que dar um passo muito relevante no sentido de dar mais segurança jurídica para esses acordos. Nessa semana mesmo, o Tribunal de Contas da União fez uma instrução normativa numa direção muito positiva, né? A CGU e a Advocacia Geral da União, a AGU, já trabalham juntas em muita harmonia em relação a esse tema. Acho que o TCU, indo nessa direção, contribui bastante para que essa harmonia ainda se intensifique mais, porque no fundo, o que vai garantir que as empresas venham fazer acordos de leniência é terem alguma previsibilidade sobre o que vai acontecer, né? Com quanto que elas vão pagar de multa, né? Qual vai ser o impacto sobre outros órgãos que eventualmente estejam investigando a mesma conduta. Então é muito importante que a CGU tenha um bom relacionamento com o Ministério Público também nesse processo. A gente está caminhando muito nessa direção. Tenho conversado com o Procurador-Geral, Dr. Paulo Gonet, e a receptividade tem sido ótima para a gente também tentar ver se a gente consegue se alinhar na solução desses acordos, porque é só assim que a gente também vai conseguir fazer com que novas denúncias sejam feitas, novos casos apareçam, e a gente tem que investigar com muito cuidado também, porque a gente tem que ser muito rigoroso naquilo que vem nesses acordos de leniência, né? Não é porque uma empresa chega e conta uma história que necessariamente isso tem que se transformar num acordo de leniência. Isso tem que ser, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente chama de padrão de prova, né? A empresa tem que vir municiada de elementos que comprovem aquilo que ela está falando, inclusive se não comprovem exatamente aquilo que ela está falando, pelo menos ofereçam trilhas que cheguem às provas que se precisa para condenar, porque o que a gente busca aqui
no combate à corrupção é fazer o combate à corrupção da maneira mais efetiva possível, mas respeitando, né, a ampla defesa, o contraditório, o risco da gente condenar pessoas e empresas que eventualmente sejam inocentes tem que ser de todo modo evitado, né, porque isso tem um preço muito caro, cobra um preço muito caro à nação lá na frente também, né, e a gente precisa ter esse cuidado para fazer o combate à corrupção dentro da lei. Ministro, obrigado pela gentileza aqui com a gente. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço.